Olá, meninos e meninas, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam dentro de casa, fazendo tudo certinho como tem que ser feito nesse momento. Pois muito bem. Bom, nós iremos começar hoje a nova metodologia da geografia, ou seja, a janela do conhecimento. Para isso, tomei 3 banhos, coloquei perfume, vocês não vão poder sentir, obviamente, mas eu garanto que o perfume é muito bom. Pois muito bem. Observem, nós vamos, nesse primeiro momento, repassar as fases do capitalismo. O capitalismo é o sistema social, o sistema econômico que predomina no mundo de hoje. Mas o capitalismo não surgiu há 10 anos atrás, não surgiu há um século atrás. O capitalismo tem toda uma história e é essa história que nós vamos ver aqui, a começar pela primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo mercantil ou capitalismo comercial, que predominou no mundo entre os séculos 14 e 18. Quais são as características principais dessa primeira fase do capitalismo? O nome já diz, capitalismo mercantil, capitalismo comercial, ou seja, as trocas comerciais que geravam riqueza naquela época. Havia uma produção, principalmente entre os países europeus, que foram países centrais nesse processo. Havia uma produção, mas era uma produção pequena, uma produção artesanal, uma produção que gerava poucas mercadorias. Isso tudo vai se modificar muito daqui a pouquinho. Mas nessa primeira fase era assim. E o que os países que se destacavam na época, que eram países europeus, estavam fazendo para obter riquezas? Obviamente, cortando os mares, com as chamadas grandes navegações, abrindo rotas marítimas, exatamente para quê? Para trazer produtos que eram raros e caros, de muito longe, levar para a Europa e comercializar esses produtos com um grande lucro. Daí o nome, capitalismo comercial, capitalismo mercantil, baseado exatamente em trocas comerciais, onde se compra barato e se vende caro. Pois muito bem, uma outra forma de enriquecimento na época era exatamente o acúmulo de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quando vocês estudam em história o mercantilismo, vocês podem perceber que esse assunto está sendo tratado de uma forma bem ampla. Uma outra forma dos países se enriquecerem na época era se entesourando, ou seja, aumentando nos seus cofres a quantidade de ouro, de prata e de pedras preciosas. O Brasil já foi a galinha dos ovos de ouro, exatamente de Portugal, Isso dentro de um contexto desse capitalismo mercantil, do chamado mercantilismo, que a gente estuda com riqueza de detalhes em história. Uma outra característica do capitalismo mercantil é que havia 2 classes de muito destaque, 2 grupos de pessoas de muito destaque. O primeiro era a nobreza, a chamada classe parasitária. A nobreza não produzia nada, a nobreza vivia de impostos pagos pelo povo. E por outro lado, havia uma outra classe que estava aumentando o seu poder na época. O nome dessa classe, a burguesia comercial, que eram exatamente os comerciantes que começaram a acumular riqueza com seus negócios nessa época, com a comercialização de produtos sempre dentro dessa dinâmica de comprar barato e vender caro, acumulando lucros, acumulando riqueza. Portanto, essa é a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, o capitalismo mercantil. Bom, agora vamos para a segunda fase, que é inaugurada
através da Revolução Industrial. A Revolução Industrial surgiu primeiramente na Inglaterra, depois se espalhou por vários países da Europa e do mundo. O Brasil é um país de industrialização tardia. Por quê? Exatamente porque a industrialização aqui chegou tarde. Mas quais foram os países pioneiros no processo da industrialização? Quais foram os países que fizeram primeiro a Revolução Industrial? Primeiro país, como a gente falou, Inglaterra. Depois a Revolução se espalhou, essa Revolução de caráter industrial se espalhou pela Europa e depois para os Estados Unidos, para outras partes do mundo. Pois muito bem, então esses países são os países centrais nesse processo. E o que é a produção industrial? A produção industrial é aquela que é caracterizada por ser realizada nas fábricas, nas indústrias. É uma produção maquinofatureira, porque está centrada na máquina. É a máquina que é o centro do processo. É a máquina que dita o ritmo de produção. E esse ritmo é acelerado. Portanto, o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, no caso aí a primeira Revolução Industrial, se caracteriza pela produção em massa, ou seja, pela produção em grande quantidade centrada na máquina. Portanto, a gente chama essa produção de produção maquinofatureira. Muito bem. Outra característica, a partir do surgimento das indústrias, aquela burguesia que se enriqueceu com o comércio, ela passou a investir os seus recursos exatamente na abertura das primeiras indústrias, e aí conseguiu aumentar ainda mais a sua riqueza e o seu poder econômico. Então, uma classe, um grupo de pessoas de fundamental importância no capitalismo industrial é a chamada burguesia industrial. São os empresários, aqueles que são donos das fábricas, aqueles que são donos das máquinas, aqueles que são donos dos meios de produção. Só não são donos de uma coisa. E em função disso, os empresários têm que contratar essa coisa. E que coisa é que é fundamental, que é imprescindível nesse processo? A força de trabalho. Força de trabalho é a capacidade mental, a capacidade física das pessoas de realizar trabalho. A fábrica não consegue funcionar sem força de trabalho. E a força de trabalho é a única coisa que o empresário não tem e, portanto, adquire através do pagamento de salário. Faz um contrato com o empregado, ele fornece a mão de obra e o empresário fornece o salário para manter essa mão de obra. Pois muito bem, então as duas classes principais no capitalismo industrial, a burguesia industrial e os operários, que fornecem exatamente a mão de obra. Um outro nome dos operários dentro da literatura sociológica, do conhecimento sociológico e geográfico é proletariado. Por que chamar os operários de proletariado? Por conta do fato dos operários não terem nada na vida, a não ser a sua prole, ou seja, os seus filhos e, obviamente, a força de trabalho que vende para o empresário, para a burguesia industrial. Portanto, essa é uma outra característica importante do capitalismo industrial, ou seja, a divisão da sociedade em duas principais classes, a burguesia industrial e os operários ou proletariado. Pois muito bem. Bom, estratégias de aumento de lucro. O que é isso? O empresário, a burguesia industrial, tinha e tem duas formas de aumentar os seus lucros, porque a burguesia quer aumentar os seus lucros, quer aumentar a sua riqueza. Essa é a dinâmica do capitalismo. E quais são as duas formas que a burguesia tem para aumentar os seus lucros? A primeira, muito realizada no passado, hoje menos, por conta das leis trabalhistas, é o aumento das horas de trabalho, sem aumentar o salário.
Então, quando você aumenta as horas de trabalho, e no início do capitalismo industrial, os trabalhadores, os operários trabalhavam 14, 16 horas por dia, sem direito a descanso semanal, né? Sem direito à licença médica quando o trabalhador se acidentava, né? O salário era cortado, ou seja, direitos trabalhistas, era ficção científica, não existia. Nessa época do início do capitalismo industrial, as horas de trabalho eram muito extensas e isso gerava, e o salário, obviamente, era um salário que só mal dava para pagar a alimentação e outras despesas muitíssimo básicas, né? De modo que o lucro com essa carga de trabalho extensa era muito grande. Essa é uma forma de aumentar os lucros, estendendo as horas trabalhadas, aumentando a quantidade de horas trabalhadas. Agora, uma outra estratégia de aumento de lucro da burguesia industrial é exatamente investir em avanços tecnológicos. Se você consegue comprar um maquinário mais avançado, máquinas mais avançadas, mais tecnológicas, com mais tecnologia, elas obviamente potencializam a produção, aumentam a produtividade do trabalho e, por fim, o empresário, a burguesia industrial passa a ter mais lucro, de modo que essas são as duas formas de ampliação dos lucros da burguesia, duas estratégias de aumento de lucros da burguesia. Bom, um outro aspecto que faz parte desse contexto do capitalismo industrial é exatamente a expansão do processo colonial. Ou seja, os países industrializados do mundo estavam procurando regiões para dominar, né? Regiões da África, regiões da Ásia, onde pudessem obter matérias-primas para as suas indústrias que estavam produzindo como nunca e dominar essas regiões para mandar para elas os seus produtos industrializados, para vender para elas os seus produtos industrializados e implantar nelas o excedente de capital, aquele recurso que sobrava e que poderia ser investido, né, nessas regiões do mundo. Então, essa era a dinâmica da expansão do processo colonial para a África e para a Ásia. Obviamente, os países que iam obter o quê? Mais lucro, né? Mais riqueza ao dominar essas regiões, obtendo delas matérias-primas, vendendo para elas produtos industrializados. Pois muito bem. Um outro aspecto dessa fase do capitalismo é que essas empresas, essas indústrias se tornaram muito poderosas, porque vendiam muito e começaram a depositar os seus recursos em instituições financeiras, em bancos. E aí nós temos o salto para a última fase do capitalismo que nós estamos vivenciando, né? Na verdade, é a fase atual. Vamos fazer um reparo aqui, não sabemos se vai ser a última fase do capitalismo mundial, mas é a fase em que nós estamos vivendo, a fase atual, né? Então, quais são as características dessa fase atual do capitalismo financeiro, né? Que começa aí no século XX e se estende até os dias atuais. Notem bem, o capitalismo industrial predominou, né, entre os séculos XVIII, em meados do século XVIII, a primeira revolução industrial na Inglaterra, e até o século XIX. A partir daí, o capitalismo se torna um capitalismo financeiro, né? O processo de financiarização se torna muito forte. E o que é isso? Vamos entender esse processo que começa aqui no início do século XX, né? O dinheiro que a burguesia guardava nos bancos, ou seja, uma quantidade de recursos muito grande, esse dinheiro ele passava a ser emprestado
pelos bancos a quem quisesse, obviamente, utilizar esse dinheiro. Só que, em contrapartida, os bancos cobravam e cobram juros. Então, nesse sentido, esse dinheiro que veio dos empresários e que o banco pega e empresta para obter lucros, ele passa a gerar mais dinheiro. É dinheiro que gera mais dinheiro. E essa é a dinâmica do capitalismo financeiro, né? Você tem dinheiro e investe esse dinheiro para obter mais dinheiro. Muitas vezes no mercado financeiro, muitas vezes no setor produtivo. Vamos ver um exemplo de investimento no setor produtivo. Dá uma olhada na segunda característica, a abertura do capital das empresas através de ações. O que é isso? As empresas perceberam que havia uma forma de ampliar os seus negócios, uma forma de ampliar a sua produção, que era abrir a sua empresa, né, a outros capitais que quisessem investir nelas. E como que eu faço isso? Exatamente lançando ações no mercado. Quando uma empresa lança ações no mercado, ela se torna uma empresa de capital aberto, ou seja, ela se abre a investimentos de várias pessoas, de vários agentes econômicos. Veja, eu posso ter planos de comprar ações de empresas. Quando eu compro essas ações, que são papéis, eu, obviamente, repasso meu dinheiro para a empresa. E o que a empresa faz? Pega o meu dinheiro e aplica nela mesma, para intensificar a produção, para diversificar a produção, obviamente para tornar a empresa mais forte e mais poderosa. E qual a vantagem que eu tenho nisso? Bom, se eu sou dono de uma ação de uma empresa e se eu comprei ela, por exemplo, por R$ 5, se essa empresa aumentar a sua importância no mercado, se essa empresa se tornar mais forte, mais poderosa, aquela ação que eu comprei por 5, daqui a pouquinho está valendo 6, está valendo 7, está valendo R$ 8. E eu ganho, portanto, na valorização daquela ação, daquele papel que eu tenho em meu poder. Então, essa é a dinâmica financeira. Eu tenho dinheiro, invisto esse dinheiro na expectativa de obter mais dinheiro. E com isso as empresas conseguem captar recursos, conseguem captar capitais para se tornarem mais fortes e poderosas. Essa é uma outra característica do capitalismo nesta fase atual que nós estamos vivendo. É o fortalecimento das grandes empresas, ou seja, essas empresas que abriram seu capital, essas empresas que estão captando muitos recursos, elas estão se fortalecendo já há algum tempo, há algumas décadas, ou seja, se fortaleceram muito, se tornaram grandes empresas, grandes conglomerados multinacionais e transnacionais. São empresas muito poderosas que estenderam seus tentáculos para todas as partes do mundo, que exercem muitas vezes um monopólio. O que é monopólio? É a empresa dominar dentro de um mercado a produção de uma dada mercadoria, de uma certa mercadoria. Ou exercem também oligopólio. O que é isso? Oligopólio é um determinado mercado onde há empresas muito poderosas, empresas que dividem entre elas fatias da produção nesse mercado. De modo que essas empresas grandes, que essas empresas poderosas, elas exercem com muita frequência monopólio e oligopólio. Uma outra característica dessa fase do capitalismo em que nós nos encontramos é exatamente a internacionalização dessa financeirização. O que é isso? Não estou xingando ninguém, vamos esclarecer esse aspecto. Observem, eu falei com vocês que essas empresas, poderosas empresas, elas são empresas globais. Elas estão em todas as partes do globo, elas estenderam seus tentáculos para todas as partes do mundo. De modo que eu, como investidor, se eu tiver recursos, eu posso comprar ações dessas empresas na Bolsa de Tóquio, sem sair de casa,
através de computador, através da internet. Eu posso investir em ações na bolsa dessas empresas, na bolsa de Nova York. Então, como essas empresas atuam em vários mercados, atuam no mundo todo, praticamente, eu posso investir nessas empresas onde quer que elas estejam. Então, o poderio dessas empresas é um poderio mundial, são empresas globais, empresas como a Microsoft, empresas como a Coca-Cola, empresas como a Volkswagen, enfim, inúmeras como a Nestlé e por aí vai. São poderosas corporações internacionais que estenderam seus tentáculos para o mundo todo. Muito bem, então esse é um aspecto que nós chamamos de internacionalização, da financiarização que caracteriza essa atual fase do capitalismo em que nós nos encontramos. Uma outra observação, já indo um pouco além disso daqui, o capitalismo é um sistema que vive através da dinâmica de uma engrenagem. E essa engrenagem como que funciona? Da seguinte forma, há um momento de acumulação de riquezas, há um momento de crise e depois de reinvenção do capitalismo. Acumulação de riquezas, crise, reinvenção das forças produtivas e do capitalismo. Isso é a mecânica do sistema capitalista, isso é como funciona o sistema capitalista. E nós vemos isso claramente onde? Em crises, vemos isso claramente, conseguimos entender claramente esse processo, estudando determinadas crises, como por exemplo a queda da Bolsa de Nova York, que aconteceu em 1929, que gerou a Grande Depressão, ou seja, as ações aumentaram seus valores exorbitantemente e artificialmente, e depois essa bolha especulativa estourou. As ações caíram vertiginosamente no seu valor e pessoas que tinham uma riqueza muito grande em ações num dia, no outro dia estavam pobres, estavam praticamente na pobreza, perderam toda a sua riqueza em ações. Então, estudando esses momentos de crise, como a crise de 29, nos Estados Unidos, que depois se espalhou pelo mundo, a gente compreende essa mecânica de acumulação de riqueza, crise e depois reestruturação do capitalismo. O capitalismo, depois de 1929, se reestruturou em outras bases. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Tchau!